Irmãos, uma boa noite a todos vocês. A graça e a paz no nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 3 e 4. Estarei falando sobre Elias, que tem um ministério relevante, se destaca entre os demais profetas. Porém, eu quero destacar não sua valentia, não sua fé, eu quero destacar a sua humanidade. Porque muitas vezes a religião que nós abraçamos pode nos levar a distanciar da nossa humanidade, das nossas dificuldades, dos nossos medos, dos nossos sofrimentos. Veja o que diz aí, 1 Reis, capítulo 19, verso 3 e 4. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Já imaginou que situação, que oração, que pedido? O que está por trás de uma situação dessa? O que leva uma pessoa que teve uma experiência tremenda com Deus a fazer tal oração? É isso que eu vou enfrentar esse tema com vocês nessa noite. Na década de 90, eu via muito na Rádio Continental em Recife, lá no seminário, um programa que começava dizendo assim: pare de sofrer. E foi uma frase, foi um pensamento, foi uma chamada para uma denominação cristã que incentivava que éramos capazes de parar de sofrer. E, de repente, os templos dessa denominação passou a ser muito mais frequentado. Pare de sofrer. Quem é que não quer parar de sofrer? Me ensine como é que eu posso parar o sofrer. Como é que eu posso deixar o sofrimento de lado e ter uma vida plena de alegria, de conquista, de prosperidade. Não ter nem um assombro de dificuldade na alma. Nem o gás, quando falta, eu não tenho medo, porque eu tenho condição de comprar o gás. Nem o combustível que está chegando perto da reserva do carro, eu digo: opa, tenho condição, paro e ponho R$500 aqui no tanque. Eu não tenho nenhum problema. Está faltando a carne, meu amigo, compra aí uns 3 quilos, 4 quilos e ponha na freezer da casa. Não tenho nada a temer. E se vier alguma doença, eu repreendo e digo: show doença, você aqui não entra. Essa denominação cristã é uma das maiores do Brasil. E as pessoas continuam sofrendo. Como é que podemos conjugar? Aí também temos um pensamento honesto, que deve ser enfrentado. Como podemos conjugar o Cristo que pode tudo e eu a sofrer, eu a padecer? O Deus Todo-Poderoso, que já sabe antecipadamente, não porque adivinha, mas porque Ele é onisciente, das minhas crises, das minhas dificuldades, e até permite, e até conspira para que saia de acordo com Ele permite as minhas dificuldades. Como conjugar? Onde é que está o equilíbrio? Onde está a centralidade do bom senso? A fé que pode tudo e eu a sofrer. Sabe, vivemos uma época onde o Evangelho é muito mais uma mercadoria de promessa do que um anúncio de que foram perdoados os nossos pecados. Vivemos um Evangelho muito mais anunciado sobre você vai conquistar, você vai vencer, do que dizer que foi pago o preço dos nossos pecados e temos paz com Deus, aconteça o que acontecer, temos paz com Deus. Essa situação é que eu quero enfrentar com vocês. E quem é o personagem? Elias. Ele surge de uma cidade pequena. Ele não é um vulto nacional ainda.
surge e ele tem a sua vocação. Quando estava em lugar esmo, chamado por Deus, ele diz: é aqui que eu entro. E ele já entra no cenário político de Israel, anunciando ao rei, dizendo: o povo está afastado dos mandamentos do Senhor, quebrou a aliança, a sua esposa é uma má influência. Olha, ele vai começar a profetizar, mexendo na casa de quem manda em tudo. A sua esposa é um mau exemplo, a ponto de estar trazendo deuses estranhos e corrompendo a nação do povo, a nação e o povo. E é interessante, ele é chamado também, conhecido como guardião do fogo de Maloque, onde aparece o nome Elias, tem fogo. Eu não queria jamais ser um dos capitães mandado para falar com Elias. Quando foi mandado para falar com Elias, uma primeira leva está no capítulo 2 Reis, capítulo 1. Quando foram falar com ele, um capitão com 50 homens disse: o rei mandou você descer, homem de Deus. Ele disse: se eu sou homem de Deus, então desça fogo sobre vocês. E o fogo desceu e matou toda aquela tropa. Uma segunda tropa foi enviada. Ele disse: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo sobre vocês. Desceu fogo. Quando foi a terceira tropa, o capitão foi mais esperto e disse: ô meu rei, eu acho que ele era baiano, faz comigo não. Ficou de joelho, disse: olha, me poupa a minha vida, a vida desses homens, desce lá, é entre você e ele, que a gente não tem nada a ver com isso, me ajude, homem. Aí o anjo disse: desce, vai lá. Há muitos cenários que cercam o profeta Elias de coisas que são alienígenas. Por alienígena eu quero dizer a você que não é do nosso dia a dia. Pimentel, quem jamais imaginou descer fogo assim e queimar? Eu nunca vi isso, meu querido. Certa vez estava em uma viagem e começou uma chuva, em muitos raios, e Vanei dizia: meu Deus, meu Deus. Eu digo: Vanei, enquanto você estiver escutando a zoada, está longe. Enquanto você estiver escutando papoco do relâmpago, aí você está viva, minha amiga. Porque no dia que estiver perto, você é assim: nossa, como é bonito o céu. Elias é esse personagem, que até diz a Bíblia, eu não sei o que é isso, não me pergunte, foi levado aos céus numa carruagem de fogo. O que é isso? Não me venha perguntar, pergunta ao nosso pastor, ele vai dizer, pergunta a outro, ou vá perguntar pessoalmente a Elias, em nome de Jesus. Eu não sei o que é isso, uma carruagem de fogo e aos céus, não sei o que é isso. Tá ok? Uma coisa eu sei, que isso fere, afronta os meus conhecimentos, mas a minha fé cala o meu conhecimento e diz: para Deus tudo é possível. Esse é um personagem que é zeloso. Lembra do profeta, ele no Monte Carmelo com os profetas de Baal, que ele ora, desce fogo. Olha, onde tem Elias tem fogo. Eu acho que ele era mais um homem do penteca, do fogo, do que mais. É um homem chamado assim. E é interessante que na Bíblia, quando se fala de Elias, é um homem de avivamento, é um homem de despertar, é um homem de força de fé. Mas Tiago dá uma dica: era um homem de oração. Era um homem de oração. No início do meu ministério, eu li sobre Elias e chamei um grupo de pastores e fomos para a Lagoa do Urubu, do acampamento Redenção. Passamos 3 dias em jejum e oração ali. Depois repetimos isso algumas vezes. E tinha um dia era ficar calado, ninguém falar nada com ninguém. Imagine, pastor junto, sem contar piada e falar, é quase um milagre. E era da solicitude. Foram dias felizes e tremendos na minha vida, no meu ministério. Esse homem era um homem de oração. E quando o Tiago fala sobre a referência de oração, coloca ele. Era um homem que orava e as instâncias superiores respondiam. Chegou uma época dele dizer assim: olhe, fique sabendo que eu vou orar e sobre a terra vai passar 3 anos e 6 meses sem chover. Meu querido, veja, olho no olho, os mananciais do Rio Grande do Norte, todos estão cheios, todos. A perspectiva nossa é que estamos com água para 4 anos à frente ainda. Que bênção! Agora você imagine os mananciais se secarem e ficar eles no nível da lama,
e não teve mais água. Vocês imaginam a situação? Não é situação fácil. Você, cá para nós, você acreditaria mesmo se chegasse, hoje eu vou orar e não vai chover na terra do Brasil, que não, por favor, também não foi em toda a terra, foi em Israel, por favor. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu digo, nossa, não choveu durante 3 anos, 6 meses na terra. Eu não tinha o conhecimento, não tinha a hermenêutica, a interpretação. Eu pensava que era em todo canto. Eu digo, nossa, 3 anos e 6 meses não choveu nada na terra, e nem o orvalho. Tudo bem que até a chuva. Quem é criador de gado num sertão sabe que o orvalho é muito importante. E aquela babuja é que levanta o gado do sertão. E o gado do sertão não tem um carrapato e é forte, por causa do serenar e da babujazinha. Nem isso tinha. Ele orou de novo e a terra passou a ser abençoada. Um homem que teve muitas teofanias, um homem que teve muitas aparições da fala de Deus por anjos a ele. Um homem que estava em uma caverna e Deus falava com ele. Um homem que tinha o primeiro fast food à disposição dele. Ele estava com fome e já chegava assim, entrega a domicílio, GPS santo, os animais de rapinas, aves do céu, trazia pão e carne para ele. E quando ele visitava uma mulher que estava falida, só tinha um pouquinho de azeite e farinha, a casa dela prosperou. Mas esse homem era igual a mim e a você. Olho no olho, nós não aguentamos viver lendo a Bíblia o dia todo e nem orando o dia todo. O nosso problema não está quando estamos lendo a Bíblia e orando. É quando fechamos a Bíblia, deixamos de orar e vamos trabalhar e sair para a luta. Quero saber se de fato continuamos crendo. Se é referência apenas religiosa ou é uma prática que vai ser mostrada no meu dia a dia. Eu entendo você se você tiver medo. Eu entendo você se você muitas vezes está com dificuldade de sair de casa diante dos assaltos que acontecem. Eu entendo você que muitas vezes está se isolando. Mas eu quero chamar você a atenção. Não é falta de fé ter medo. Depressão não é falta de fé. Angústia, dor, medo, assombração não é falta de fé. É presença demais de problemas ao nosso redor. E que talvez a gente queira negá-los, dizendo, mas isso não pode acontecer comigo, isso não pode acontecer comigo, porque eu sou crente, eu sou um cristão, e cristão não pensa nisso, não sofre isso. Mentira! Nós sofremos isso, temos isso. E não é falta de fé você tomar um remédio. E graças a Deus, que Deus soprou conhecimento à medicina, e o modo comum de Deus estar nos curando é através da ciência. Louvado seja Deus. Não tenha vergonha de ser tratado por remédio. Não tenha vergonha de ter uma lista onde você vai estar sendo cuidado, orientado. Queira Deus que o equilíbrio da tua alma, não por questão espiritual, mas por questões minerais, problemas, volte ao normal o mais rápido possível, em nome de Jesus. E que os médicos e que as pessoas, ao tocarem você, sejam instruídas por Deus para abreviar o teu sofrimento, em nome de Jesus. Vamos então enfrentar o tema. Esse personagem, Elias, era um homem de Deus, ele foi um dos maiores profetas. Não surpreende que quando Jesus tem a transfiguração, na transfiguração quem aparece é Moisés e Elias diante do Senhor. É um baita profeta, é um baita homem de Deus. Mas um homem que era sujeito às paixões e problemas igual a mim e a você. Eu botei esse tema, estou com medo. Não aguento mais. O que fazer? Estou com medo. Não é tenho medo, eu estou. Medo eu tenho, meu querido. E é justamente por ter o medo que a prudência, quando eu estou dirigindo em uma viagem, ou estou enfrentando alguns problemas acadêmicos, algum problema jurídico, algum problema eclesiástico, eu tenho medo. E é justamente o medo que me dá a serenidade, o equilíbrio, a atenção periférica é aumentada por causa do medo. Onde eu vou me buscar a plena possibilidade de não cometer erro, dizendo, opa, você já imaginou o que é estar dirigindo o carro? Está a esposa diz assim, não se preocupe, meu amor, já trouxe o lanche.
Está os 3 meninos atrás. Chega em Parnamirim, já diz, estou com fome. Eu digo, mas é para Caruaru. Já está pedindo lanche aqui em Parnamirim. Quando chega em Goianinha, já está dormindo. Aí, quando passa de Canguaretama, está a esposa no braço de Morfeu, os 3 meninos assim, e você sozinho. Tenho medo, mas não estou com medo. Eu sei quem dirige a minha vida. Sim, o profeta diz, estou com medo. E qual o motivo? Qual é o bem que nós protegemos mais? A vida. Dá uma olhadinha, por favor, no verso de número 3. Temendo. E foi nessa palavra que eu peguei essa reflexão para nós. Temendo. Um homem, Ricardo, forte, cheio de fé, que diz assim, desce fogo do céu. Se ele viesse para o Nordeste, na época de São João, todo mundo queria ter Elias nos seus arraiais. Dizia assim, Elias, agora o fogo. E era uma festa. Um homem que era poderoso em obras, valente. Que diz, temendo, pois, Elias. Temeu o quê? Porque, por causa de uma questão histórica, religiosa, onde os profetas de Baal foram mortos, a patrocinadora da época era a mulher do rei. Diz o verso de número 19, capítulo 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel, que era a patrocinadora, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Ela não mandou uma tropa, ela mandou um menino de recado que sabe onde encontrar. Essa palavra mensageiro aí, esquece a oficialização de um oficial de justiça, por favor. Ela mandou um garoto de recado. E não era um garoto de recado inexperiente, não. Ela mandou um cabra bom de recado, dizendo, uma linguagem nordestina, pegou a peixeira, riscou o chão e disse, e se você não sumir daqui, você vai morrer. Foi um capanga, contextualizando. Não só foi um recado não, Diogo. Foi um capanga, assim, sorte sua, que ela deu 24 horas. Suma daqui. Por que é que ele não invocou a Deus e o fogo desceu? Não é essa a pergunta? Nós não dominamos o sagrado. É o sagrado que nos domina. Deus só nos escuta para a glória dEle, não para a nossa vaidade. Os prodígios que fazemos não é para nos impor e expor a nossa grandeza, é para a glória de Deus. E você tem que entender isso, que as ações de Deus na nossa vida visa a glória dEle. E se o Senhor não falar, não queira perturbá-lo com o que é óbvio. É melhor sair, pegar o carro e dizer assim, tu é doido de ficar aqui? Eu vou embora. Temendo. Temendo, Elias. Eu tenho medo, meus irmãos, eu tenho medo. Mas temos algumas atitudes a tomar para vencer o medo. Você acha que toda vez que eu dobro o joelho, oro, você acha mesmo que Deus vai responder? A questão não é enquanto eu estou orando, é quando eu me levanto sem resposta, o que é que eu vou fazer? O senhor deve esperar. Você não está com uma sentença de morte para esperar? Herói é uma boa definição. A melhor definição de herói que eu escutei é: herói é aquele que não deu tempo de correr. Ficou, morreu, tornou-se um herói. Então, se o Senhor não falou para ficar, não queira enfrentar se o Senhor não estiver contigo. É óbvio, o primeiro instinto, o primeiro estado de necessidade nossa é preservar a nossa vida. Se você está num ambiente que está trazendo doença emocional, física e espiritual para você, sai de perto. Mas o Senhor vai mudar, sim, deixa o Senhor mudar. Enquanto o Senhor não mudar, eu vou cuidar da minha vida, do meu equilíbrio. Vamos então para algumas lições. Eu coloquei 3 lições aqui. Estou com medo, não aguento mais. O que fazer? Em primeiro lugar, temos que vencer o medo. E isso não é uma tarefa solitária. Nós não enfrentamos o medo solitariamente. Uma carreira solo. A alma de Elias não está bem. O profeta mergulhou numa escuridão do desespero espiritual. Leia comigo o verso 4. Ele mesmo, é interessante como o foco do texto é sobre a
visão de Elias sofrendo. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Vamos pensar? Se ele pediu a morte, por que não ficou para ser morto? Vamos pensar? Se ele pediu a morte, por que ele não ficou para ser morto? Qual a diferença? Uma coisa é o Senhor tirar, outra coisa são os meus inimigos tripudiarem do meu corpo. Quando eu fui à praça de Tiradentes, lá em Minas Gerais, e vi a imagem de Tiradentes, e há um obelisco na praça que eu só via no livro de história, na 5ª série, lá na escola Duque de Caxias, em Caruaru. Quando eu cheguei lá, eu me emocionei, disse: nossa, eu estou aqui em Tiradentes. Estava lá. Aí o guia histórico disse: a cabeça dele ficou em tal lugar, o corpo lá esquartejado no Rio de Janeiro. E falou: eu não tenho medo de Deus tirar minha vida, mas eu não quero cair na mão das pessoas para tripudiarem com a minha vida. Que o Senhor nos livre das pessoas para não tripudiarem da nossa vida, em nome de Jesus. Preserve a sua dignidade, preserve o seu nome, a sua casa. Mas isso não é uma tarefa solitária, você não vai vencer. Diz o texto que o motivo do profeta está pedindo a morte. E ele não é o único não, viu? Alguns profetas na Bíblia, o pai da paciência, Jó teve paciência, mas disse assim: Senhor, se o Senhor quiser me promover para um andar superior, eu estou disposto. É uma boa maneira de dizer assim: me leva, né? Ser promovido às asas celestiais, da presença do cântico dos arcanjos, é morrer. Então, Jó também pediu. Veja aí o motivo do pedido do profeta. Verso 1, é que ele mexeu com toda a estrutura de poder religioso. Nesta hora, o medo tomou conta dele. Quantas vezes, esses meus 32 anos de ministério, eu escuto de irmãos dizendo assim: medo não é coisa de Deus. Repreenda. Se eu fosse você, eu ficava. É muito bom dizer o que os outros devem fazer, e principalmente quando ele está sendo orientado por aquilo que você não faz. É muito bom ser doutor na vida dos outros, mas um doutor que não é prático, que não faz. Olho no olho, dessas pessoas que eu conheço, alguns por bem menos deixaram a igreja e negaram a fé. Não tenha vergonha se você está com medo. Não tenha pensamento que é falta de fé por estar a sofrer. Não pense que você tem uma fé pequena, ignóbia, porque passa por dificuldade, porque seu filho, sua filha não está na igreja, porque seu esposo, sua esposa não é um motivo de alegria. Medo do futuro. Por favor, isso não é pecado. Isso apenas mostra que você é humano e que a cruz está aqui presente dizendo: tende bom ânimo, eu sou com você no seu medo. Amém. Olha, o pastor hoje de manhã falou sobre a prisão de Paulo, lá tudinho. Gente, quando eu estive naquela prisão em Roma, eu disse assim: o que segura um homem aqui dentro dessa prisão? Você acha que é a ideologia? Você acha que é o calvinismo, o arminianismo, o presbiterianismo? É Jesus Cristo. Paulo teve medo. Paulo disse: Senhor, tira minha vida. As orações mais belas de São Paulo é quando ele está na prisão. A parte mais delicada da oração de São Paulo, quando eu vejo ele não querer interromper ou terminar a oração. A gente está lendo assim, ele não quer terminar, porque quando ele diz assim, amém, ele vai abrir os olhos e não vai ter ninguém ao lado dele. É uma pedra fria, é o abandono. Meus irmãos, nós não aguentamos o tempo todo em oração. Não dá para viver com os pés no céu o tempo todo. Mas temos que ir no céu de vez em quando, por meio de Jesus, dizer: Pai, alivia-me. Em nome de Jesus, amém. Quando você abre os olhos, tem dores, cicatrizes profundas, mas tem uma promessa que diz: eu estou contigo, não temas nem te espante. Não dá também para viver o tempo todo na igreja, meu irmão. Vamos viver. Põe maquiagem, lava o rosto, põe desodorante e perfume e vamos viver. A vida é bela,
E não dê satisfação àqueles que não merecem, para saber do seu sofrimento. Se você puder ficar mais entre os seus, é melhor do que espalhar o seu sofrimento. Tenho medo. Tenho medo. Não aguento mais. O que fazer? Não ande sozinho. Mês passado, lá no fórum, vou guardar mais detalhes. Como eu chorei. Um brother, às 6h20, pulou do 8º andar. Menino mais forte do que eu, gente boníssima. Eu nunca vi ele passar por mim, nem na vara quando eu estava. Pastor Romeu, doutor Romeu, dê licença, com licença. Uma educação, uma polidez. Isso não nos segura no desespero. O que nos segura no desespero é Jesus Cristo. Eu tenho medo, mas sou educado pela Federal, pela UNP, pelo Mackenzie. Eu tenho meus títulos, eu tenho meus dramas, mas eu tenho como conciliar. Eu sou safo, eu tenho psicologia. Isso não segura se Jesus não for o Senhor da tua vida. Não ande só. Primeiro, não ande só sem a fé em Cristo, mas também só sem ninguém por perto. Alguém de confiança. Alguém que não pergunta como você está, mas está com você como você está. Que Deus nos levante pessoas assim. Que Deus nos levante pessoas que não perguntem como estamos, mas que fiquem ao nosso lado como estamos. Posso ouvir um amém? Qual é a aplicação que eu faço? Veja comigo uma só voz o verso 4. Você pode ler o verso 4 comigo? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Botei aqui, há momentos na vida que tudo pode parecer que não tem mais jeito. Não vamos aguentar a pressão, o medo toma conta e não sabemos o que fazer. Eu já tive vários momentos desses, mas preferi continuar com medo, mas aos pés de Jesus. Não vale a pena tirar a vida. Que o Senhor atire, mas não vale a pena. Olho no olho, você não vai tirar a sua vida. Você pode até pedir a Deus, mas tirar não. Senhor, tira-me, não aguento mais sofrimento. Mas tirar não, aguente, o Senhor é contigo. Haverá corvos e aves de rapina, imprópria para trazer alimento para te consolar. Não espere muitas vezes anjos alados, seres celestiais aparecendo, mas vai aparecer menino, catarrento, dizendo: a bênção, tia, como está a senhora? Vai aparecer menino e menina, vai aparecer pedintes dizendo: doutor, doutora, Deus lhe abençoe, com tanta alegria que você vai dizer: eu não acredito nisso. O Senhor tem falado conosco e está dizendo assim: aguenta que eu sou o teu Deus, aguenta. Amém. Estamos vivos, mas os dias são difíceis. E quem disse que seria fácil? Uma das primeiras coisas que eu fiz no seminário que me levou a falar com o Chiquinho, que eu fui citado hoje de manhã aqui pelo reverendo Diogo, eu não vou dizer as coisas que eu fazia no seminário, que vocês vão dizer assim: e o senhor? Eu digo: olha para a cruz primeiro. Ele tinha um costume, lá no gabinete, tinha uma plaquinha, pequena, bem no cantinho. Pedagogicamente falando hoje, ele teria sido muito criticado. Romeu? Opa, reverendo, você fez isso mesmo? É, reverendo. Mas você falou isso? Falei, reverendo. Ele fez: por favor, leia o que está naquela plaquinha ali. Tinha que dobrar o joelho. Estava escrito assim: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E viver que agora vivo pela fé. Tenho medo, mas eu estou lendo a plaquinha da vida dizendo: Jesus está comigo o tempo todo. Eu vivo com Ele. Você deve buscar ajuda, viu? Ligue para um amigo mesmo. E nem sempre os amigos estão dentro da igreja. Então, todos na igreja são irmãos, mas amigos, não. Vocês não sabem como isso foi difícil para mim entender. Que nem todos na igreja são meus amigos, são todos irmãos, mas amigos que a gente senta
Quem te abre? Que não vai botar no WhatsApp dizendo, você soube? Eu tenho um hábito de perguntar, para brincar com os jovens, com as pessoas mais próximas, assim, você soube das novidades? Não, eu digo, quando você souber, você me conta. Aí, Magno, o tempo todo eu pego o Magno, está sabendo das novidades? Eu falo, não, eu digo, quando você souber, você me diz. Ele, Ligue para amigos, pode ser até um ateu, mas é seu amigo. Talvez ele dê conselho a você, que o irmão de fé, o mais consagrado, não enxerga em você. Talvez ele não vai dizer que é falta de fé. Talvez a primeira coisa que a gente diz assim, tenha fé. Tenha fé, rapaz. Ele vai dizer, rapaz, estou contigo. Vamos sair dessa juntos. Você acha de fato mesmo que a gente quer ouvir que não temos fé? A gente só quer dizer assim, tem uma mão estendida. Que possamos ser mãos estendidas para as pessoas que venham a nós, em nome de Jesus. Você deve buscar ajuda. Ligue para um amigo, para um irmão, para nós pastores. Eu estou à disposição, o reverendo Diogo está à disposição, para ele estar aqui com você, sentar, lhe escutar. Eu lhe prometo, eu não vou dizer nada sem primeiro lhe escutar. E talvez eu não diga nada. Eu vou dizer assim, que o Senhor te cure. Porque só Ele mesmo pode fazer essa obra. Zélia, que o Senhor te cure. Ele vai por aí. Vai, Zélia, fala. Ele está aqui. Porque juntos iremos clamar o nome do Senhor Jesus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Tenho medo, não aguento mais, o que fazer? Primeira coisa, não esteja só. Nessas horas, por favor, não esteja só. Dê um sinal de fumaça, se estiver faltando sinal de WhatsApp, não pagou a internet, acenda a fumaça, que a gente chega lá. Mas não fique só, não. Em segundo lugar, temos que diagnosticar a causa que estão provocando medo. O que é que está me provocando medo? O que é que está trazendo medo? Veja, por favor, o verso 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Betseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele diagnosticou, estou sofrendo uma ameaça. O que está trazendo desequilíbrio a você? É um filho, é uma filha, questões de boletos que está atrasado, está no protesto, e você tem o seu nome. Quando você já está acostumado com um jogo comercial, diz assim, deixa protestar. Amanhã eu pago. Mas quando você ainda é novo no jogo comercial, diz assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu nome. Você foi denunciado a um grupo administrativo da sua empresa, botar na corregedoria seu nome. Você pode perder por uma falha o seu emprego, a estabilidade familiar. Vamos diagnosticar o que é que está causando medo na gente. E dizer assim, é aqui que eu vou ter as minhas forças. No caso dele, foi uma fadiga. O homem era tão envolvido com as coisas do Senhor que não tinha tempo para ele. Meus irmãos, vocês sabem, alguns sabem que eu corro muito. Mas vocês não sabem também que eu também tenho meu momento de escape. De andar a cavalo, botar a mão na água, de rir, de ficar jogando o meu joguinho, de ver a minha série, de pegar livros que não é a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia, faço minha devocional, mas leio romance, Casa Grande Senzala, Vidas Secas. Eu tenho outras literaturas. Eu tenho gosto de cinema, de arte, de teatro. Gosto de viver, mas me afadigo também. Vamos diagnosticar. Estamos com tempo de ir à praia. Eu não vou cantar a música, botar o pé na areia e tomar uma Coca-Cola, tá certo? E um peixe assado, nós temos de fartura, e um queijo, reverendo Diogo, queijo de coalho com mel de engenho na praia, com anjinho e tapioca, cura qualquer alma em nome de Jesus. Amém? Cá para nós, depois de terminar o culto, você, hoje agora não, mas procure ir na Ribeira, no mercado da Ribeira, ou e vai com um anjinho com tapioca, debaixo daquela ponte, vendo os pescadores chegando com a sua canoa, assim, quanto é a gaiúba? Se você for arrumado como eu estou aqui, vai ser R$40. Mas se você for um pouco mais simples, e com um carro emprestado de um amigo,
Você compra por 10, por 15, e aí a mesma guaiúba. Né? Vivam. Vivam o reino de Deus. Mas vivam também no reino de Deus a sua felicidade. Amém. Eu não sei se Deus se alegra com o meu afadigar na obra dele sem eu ser feliz. E estou cumprindo os mandamentos dele sem eu ser feliz. Que masoquismo esse Deus tem, então? Alegrai-vos no Senhor. Vivam em nome de Jesus. Cuidado com o isolamento, meninos e meninas, cuidado com o isolamento. Não é bom ficar isolado. E eu olhando para o público aqui, tem alguns que pela idade não tem tantos amigos. Eu recebo algumas piadas de alguns irmãos presbíteros aqui presentes. Tem um que está à minha esquerda, lá no cantinho da área. Dizem que ele é não vou chamar isso aqui no púlpito, né? Dizem que ele é um linfo inflamado. Linfo inflamado é íngua. E ele mandou, esses dias, de uma pessoa que foi chamada à missa, contextualizando ao culto da igreja, e o pastor foi orar por ela, dizendo: Dona Antônia Albuquerque da Silva Xavier, aos seus 100 anos, nos conte, a senhora tem alguma pessoa que é inimiga da senhora, que é intrigada? Ela disse: não, pastor, ninguém é intrigado, não tem nenhum inimigo. Bateram palma para ela. Isso aqui é um exemplo de irmã. Ela disse: é porque não tem nenhum vivo mais. Meus queridos, não se isole. Deixe que a vida faça a asepsia natural. Mas você não faça, não. Eu gosto muito do que eu vou dizer para você. Rafael, de vez em quando é bom um caldo de cana com pastel. Melhor do que muitas vezes ir para uma rede americana. Vivam a vida, não se isolem. Vocês podem jogar dominó, vocês podem jogar bola com pessoas que são de outras religiões e que são até ateias. Mas vivam, sejam felizes, porque a cruz acompanhará vocês nessa felicidade. Não se isolem. Pastor, eu tenho medo, eu estou com medo, não aguento mais o que fazer. Primeira coisa, não se isole. Segunda coisa, vá diagnosticar o que está acontecendo. Dramas de pessoas que são bem-sucedidas é quando estão perto de serem aposentadas. E estas pessoas de cargos eletivos e sociais executivos altos têm um alto índice de tirarem a vida, porque perderam o poder. Viver é melhor que sonhar. Vão viver em nome de Jesus. Eu ainda quero conhecer muita cidade. Eu estou lá com o irmão Raimundo, lá atrás. Eu tive uma ousadia de convidar o irmão Raimundo e o presbítero Carlinho para uma viagem. A viagem daria só 4 horas a 5 horas de carro. Era da Natal a Pau do Ferro, que eu fui pregar em fevereiro. Eu fui parando de palmo em palmo. Parei em Panguaçu, parei em Açu, parei em Mossoró, parei em Apodi. Aí cheguei lá. Eu digo: acabei com os velhinhos. Os velhinhos disseram: continue que estou gostando. Alegria. Tem dias que a viagem tem que ser direto, mas quando não necessário, vá parando em alguns lugares da vida, dizendo: aqui tem alegria. Talvez aqui eu nunca mais volte, mas eu vim de novo aqui. Por favor, não faça a sua vida o tempo todo uma viagem sem paradas. Compre um milhozinho na beira da estrada. Compre aquela cocada quente do sol, que o açúcar já está todo branco, cristalizado, e você não vai comer, só para alegrar aquele menino moreno que não tem os dentes, e aquela mulher que sabe que aquilo ali vai ser o comer, se ela vender para trazer para sua casa. Faça isso. Ao ajudar, você estará sendo ajudado. Ao ver a dor do outro e ajudar, a sua dor também é minimizada por você mesmo. Faça isso em nome de Jesus. Amém. A minha esposa disse: você vai comprar isso de novo? A gente nem come muitas vezes. É alguém. Eu estava esses dias com a minha filha, a gente vinha de um lugar de lazer nosso. Eu passei num carro bonzinho que a gente tem. Havia um pai com a criança. Eram quase 6 da noite, Sarinha. Eu passei, buzinei, que eu gosto de buzinar, até parece que estou em campanha o tempo todo. Aí parei lá na frente: Sarinha, é o pai e uma criança. É, pai. Eu parei, dei ré.
Baixei o vidro. O senhor está indo para a cidade? Estou. Entra aí. A filhinha perguntou o nome de Sara, eu perguntei o nome dela, ela disse o nome completo dela. Você vai fazer o que lá? Eu vou pedir comida na porta do mercado para levar para minha casa. A gente sempre consegue alguma coisinha. Nem sempre as nossas paradas serão fáceis. Aí a gente tira um trocadinho e diz assim: o senhor pode voltar para casa. Não precisa hoje pedir a ninguém, não. Volta para casa. Faz isso. Ajudando, você é ajudado dos teus temores. Volta para casa. Volta para casa. Tenho medo, não aguento mais, o que fazer? Sabe, não desista da vida, por favor. Não se isole. Crie expectativas que sejam realizáveis. Não crie muitas expectativas frustradas, não. Deus vai me ouvir e o céu vai dizer: filho, eu estou te vendo aqui. Talvez você morra, viva 150 anos e não escute o céu falando contigo dessa maneira. Oi, vizinha, você está bem? Olha, eu fiz uma lasanha de 4 queijos, trouxe para você. É Deus falando contigo, te consolando, trazendo um mimozinho. Por que a gente quer ver o maná descendo do céu? Isso não acontece mais, não. Pode acontecer, pode, mas não é todo dia, não. É uma gente assim: ei, lembra do teu pai? Lembro. Lembra que ele gostava de cajuína, rochedo? Lembra do talher com bro, assim? Eu passei lá onde eu estava, no interior. Não é que eu lembrei de tu, rapaz. E traz flashes do passado, nos dias atuais, na nossa vida sofrendo, são serenos de esperança na nossa alma. Que o teu passado volta a te visitar com esperança em nome de Jesus. E por último, eu vou fazer essa aplicação. Não se isole, viu? Nos dias atuais precisamos destacar quais são as origens das nossas aflições. Descansar das quantidades de informações que a gente tem aqui em nossas mãos. Cuidado com essa quantidade imensa de informações. Joga isso de lado. Não joga não, que custa caro, deixa de lado. Desliga ele. E vai viver um pouco, conta a história. Ontem eu fiz uma visita a um casal da nossa igreja. Vai batizar o seu filhinho. Cheguei 5 horas da tarde, eu fui sem almoçar também direito, né? Porque sabe que vida de pastor é assim. Aí chego lá, aquele lanche gostoso. Beleza, bênção. Saí às 19h30. Por sinal, eu levei até o irmão Raimundo com Ivaneide, eu e minha esposa. Aí me deu uma vontade boa. Diz assim: vou levar para vocês no Rei do Caldo. Me dê 10%, manda 10% para o nosso ar-condicionado aqui, Rei do Caldo, em Parnamirim. Parei lá. Ivan disse: Romeu, está com fome? Não, a questão não é fome. A questão é a possibilidade de fazer o improviso, para não ter a mesmice das informações, para sentarmos e contarmos a história. Eles pediram um caldo de sururu. Eu digo, e não queriam nada. Eu digo, me dê um de peixe. Eu pensava que era coisa assim, chique, que era coisa de rico. Não, é coisa à vontade. Eu digo, eu vou tomar banho nesse caldo aqui, de tanto caldo. Eu ouvi os dois falar assim: eu acho que eu não vou conseguir, não. Só ouvi a zoada da colher. Plac-clac, plac-clac, plac-clac. Que Deus te dê muito improviso na tua vida. Improviso com sabor, com gosto. E que quando você entrar no seu quarto nessa noite, trancar a porta, que ali não seja um terror para você, não seja um túmulo. Mas quando fechar a porta do seu quarto e for dormir, que a paz do Senhor esteja contigo em nome de Jesus. Que você se deite e durme, e venha dormir. Por último, meus queridos, estou com medo, não aguento mais, o que fazer? Sabe, a primeira coisa, não seja solitário, viu? Peça ajuda. Ei, gente, me ajude. O segundo é,
Diagnostique os seus problemas. E terceiro, confie na graça de Deus. Versos 5 e 7, você pode ler comigo, vamos terminar? Versos 5 a 7, podemos ler? Nossa, quantas coisas simples nós abandonamos, que são instrumentos de cura para a nossa vida. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Deitou-se. Deitou-se. Acalma-te, rapaz. Na tempestade, quando o mar estava revolto, Jesus se levanta, eu gosto dessas palavras. Acalma-te e emudece. Há 10 anos eu estava sofrendo, vocês não sabem a metade do que eu estava sofrendo. Vocês não sabem a metade. Fingia que estava dormindo para a esposa dormir e saía para a sala. Ia para a Bíblia. Onde estás, Senhor? Onde estás? Me diga, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Me diga, onde está o Senhor? Me diga o que eu não conheço aqui. Me diga, onde está o Senhor? Eu li quando ele acalma o mar. Acalma-te e emudece. Eu liguei para você, brother. Há 10 anos. Mesma coisa eu te digo. Acalma-te, emudece. Acalma-te, emudece. Descansa no Senhor, Ele é contigo. Acalma-te e emudece. Confia na graça do Senhor. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que... Acalma-te, descansa. Você já tentou de tudo e não conseguiu. Confia na graça do Senhor agora. Acalma-te e emudece. Porque o Senhor, olha que promessa, que se cumpra na tua vida. O Senhor abençoa os seus enquanto os seus estão deitados e dormindo. No Código Penal brasileiro, nós temos o aumento de pena quando as coisas, o crime, o assalto, o furto, acontece à noite ou quando a pessoa está dormindo. Sabe o que significa isso? É que é o estágio mais próximo da morte. Leon Deguy, um constitucionalista, diz que a morte, o sono é o prenúncio da morte. Eu sempre gosto de Leon Deguy, que eu digo assim, que desespero constitucional. Durma, você não pode mais nada. E se ainda está precisando de tomar um remédio para dormir, que um médico receite, você durma. Há 10 anos atrás, um tal Dr. Silvio Santo me receitou. E eu dormi. Que o Senhor coloque os anjos certos para cuidar de você em nome de Jesus. Você durma, recomponha, porque mês de junho é mês de alegria na nossa cultura nordestina. Que você coma pamonha, canjica e compra remédio na nossa farmácia para a sua azia em nome de Jesus. Deus tem inúmeros meios para cuidar das nossas necessidades, inúmeros meios. Mas sua prática usual é a de nos dar o que precisamos, da maneira que nós mais precisamos. Termino, meus irmãos, continuando lendo o texto. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Que Deus te dê condição para ir num farofa ou farofa d'água. Se não tem condição, tem um cachorro quente de R$5 aqui que é bom. E faça isso. Cá para nós, se você não comeu da nossa feijoada hoje, você não fez assim, eita, que felicidade. Porque uma das coisas boas de comer na vida é que o diabo nunca vai provar aquilo que a gente está comendo. Então, coma com gosto e diga, capeta, você quer estragar o sabor da minha vida? Eu como com felicidade, com prazer. E ainda faz assim, é 10. O que eu quero dizer com isso? O que chegar à tua boca, alegre-se, o Senhor é que está te providenciando. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. É o sonho que eu tenho lá em casa, assim, meu Deus, toda vez que eu levantar que acha a comida pronta no café da manhã, é uma bênção. Conclusão, meus irmãos.
Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem mais prazer em nos abençoar do que nós em sermos abençoados. Em Jesus Cristo encontramos descanso para os nossos medos, temores. E, por favor, não dê um passo para tirar a sua vida, desistir da sua vida. Agora você, meu lado totalmente pentecostal, está repreendido sobre a sua vida, Satanás, em nome de Jesus. Estou com medo, não aguento mais o que fazer, coloque-se aos pés de Jesus Cristo. Peça ajuda a irmãos. Eu nunca vi Jesus, e talvez nunca veja em vida, só quando ressuscitar, porque eu não sei se a minha alma vai ver, se os meus olhos não estão lá. Eu não sei o que é isso. Pergunta os teólogos grandes aí. Mas se eu fosse enterrado no lado da paz, meu corpinho lá, eu vou ficar assim, bonitinho. Mas eu acho que Ivaneide vai na frente, em nome de Jesus, abrindo ala, se Deus quiser. Eu estou lá, Mortinho da Silva, e meu nome é Silva, imagina, aí aqui é completo. A minha alma está no Senhor. Eu acho que não vou ver não, porque eu não sei se a alma tem olhos, conhecimento no sentido, os sentidos da vida. A minha alma é alimentada pelos sentidos, pelos 5 sentidos. Não é a alma que alimenta meus sentidos, são os meus sentidos que alimentam a minha alma. O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu cheiro, o que eu toco, o que eu sinto. Mas um dia, quando esse corpo ressuscitar, vem, Senhor, antes que eu morra. Tu sabe que eu amo viver, eu gosto de viver. Vem, Senhor, mas antes de vir, dá a chance do Botafogo ser campeão mundial. Aí eu gosto de tudo isso. Gosto de viver. Gosto de viver. Tenho temores, tenho medo, tenho fobias, tenho crises, mas eu gosto de viver. Eu gosto de viver. E quem fica perto de mim sabe disso. Gosto de viver. E o sentido da minha vida é Jesus Cristo, que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu fui a Jesus, eu sei que Ele é real. Então, por favor, não desista da sua vida, entregue sua vida a Ele, e diga: vou sair da casa da murmuração, e vou morar na casa da gratidão. Olhe para o espelho, diga assim: Romeuzinho, se prepare para o melhor lado da sua vida. Vamos viver a fé em Cristo Jesus e viver aqui nessa terra o melhor. Vai cuidar do seu carro, limpar seu carro, dar banho no seu cachorro. Vá viver. Quando estiver lampando sua área, diga assim: está bonito. Faça isso. Vá viver. Não abandone não as coisas. Pois abandonar as coisas é anúncio do que você está se abandonando. Não ame as coisas, ame a si. Mas as coisas que te cercam denuncia o quanto você está bem consigo mesmo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Está com medo? Eu também tenho medo. Não aguenta mais? Também não aguento mais. O que fazer? Socorro, Senhor, ajuda-me. Vamos pedir ajuda a Ele? Ele há de nos ajudar. Vai levantar um, o outro, e vamos cuidar um do outro. Vamos orar ao Senhor? Cada um sabe as suas dificuldades. Eu espero ter sido boca de Deus para você nessa noite. Você pode fazer sua prece, sua oração. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe.